Olá, professor Victor, e você resolvendo equações exponenciais. Vamos lá? Ó, essa aqui é uma Unicamp segunda fase com dificuldade acima da média, tá certo? Quer saber como acertar sempre questões como essa? Leia Euclides da Cunha. Isso, Euclides da Cunha. Notadamente o livro Os Sertões. Por quê? Porque eles eram os sertões, ou seja, eles nunca erravam. Você vai aprender com eles, daí você vai acertar sempre. Essa foi boa. Essa é de Queiroz, né? Ai, ai, ai. Não, vou começar. Ó, seguinte, eu vou só te perguntar uma coisinha antes de começar essa questão. Você está descansada? Você está descansado? Como é que estão os seus estudos? Você está dando atenção para os seus estudos e também atenção para o seu descanso e também atenção para um terceiro pilar que é a sua distração, o seu divertimento, fazer coisas que você gosta? Estou falando isso porque eu dou aula há mais de 30 anos. Eu acompanho muitos e acompanhei muitos, milhares de alunos em época de vestibular, em época de provas difíceis. Esses pilares, estudo, descanso e diversão, eles precisam estar equilibrados, tá bom? Eu tô dando esse toque, por quê? Porque a gente vai começar a fazer uma questão difícil. Perceba, se nesse momento você estiver muito cansada ou muito cansado, é difícil de você render, é difícil de você fazer o teu cérebro apreender esses conceitos, tá bom? Ah, mas eu vou até a minha última gota de energia. Eu sei, você é jovem e você tem muita energia à disposição, mas mesmo assim, respeite, tá bom? Aquilo que você precisa. Descanso, estudo e também diversão, distração. Tá? Ok. Eu sei que você clicou para ver a resolução. Eu vou fazer agora, tá? Então não sai daí. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, tópicos importantes nessa questão da Unicamp. Primeiro, saber resolver uma equação de segundo grau. Ponto. Segundo, saber o que acontece quando delta é maior que zero, quando delta é igual a zero e quando delta é menor que zero. Ok? Acho que esses tópicos estão de boa, né? Terceira informação importante, conceito importante que você vai entrelaçar com as outras. Você precisa saber como é que as exponenciais se comportam. Dá uma olhadinha no gráfico. Você viu que uma exponencial nunca é negativa? Pelo menos essa exponencial simples, não é? Esse gráfico de exponencial simples que eu estou mostrando para você. Percebeu? Então, bora começar. Ó, esse exercício, ele deu essa equação, ele pede no item A para você trocar o m por 1, ok? Ao trocar o m por 1, você vai achar um x, ou vários x, a gente vai descobrir. E no item B, ele pede para você dizer que valores de m que geram solução única nessa equação. Beleza? Então, vou começar o item A, trocando o m por 1. Então, isso aqui vai ficar, ó, 2 elevado a x, mais 1 vezes 2 ao quadrado menos x. Já vou dar uma modificadinha nisso aqui, vou escrever 2 ao quadrado vezes 2 a menos x. Certo? Ó, conservo a base e somo o 2 com o menos x. Certo? 1 no lugar do m, então aqui vai ficar menos 2, com menos 2, vai ficar menos 4, que é igual a 0. E isso aqui é uma equação de segundo grau. Como assim? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Ó, se você pegar esse 2 elevado a x, mais 2 ao quadrado é 4, né? Então, 4 sobre 2 elevado a x, tá bom? Ó, 2 elevado a menos x. Ele veio para cá. Menos 4 igual a 0. Você tem aqui o jeitão de uma equação de segundo grau. Tira o mínimo. Olha só. Coloca 2 elevado a x aqui embaixo. Daí eu tenho que multiplicar aqui em cima também por 2 elevado a x. Então, você vai ficar com 2 elevado a x ao quadrado. 2 elevado a x já está aqui, tá? Não precisa fazer nada com esse termo. E aqui, coloco um 2 elevado a x embaixo. E em cima, eu também multiplico por 2 elevado a x. Se você quiser tirar o mínimo do zero aqui, você pode, mas não precisa, né? Tá? O denominador já está garantido aqui,
né? Se você quiser, você pode até imaginar, olha, eu vou pegar esse 2 elevado a x e multiplicar pelo zero, pronto, zerou, e você desaparece com esses caras. E o que sobra é uma equação de segundo grau, tá? Como é que é essa equação de segundo grau? Vamos escrever aqui, ó. Eu tenho o 2 elevado a x, todo ao quadrado. Eu tenho aqui menos 4 vezes 2 elevado a x, menos 4 vezes o 2 elevado a x, e aqui mais 4, igual a 0. Beleza? Tudo bem? Então, ó, você precisa saber resolver uma equação de segundo grau, como eu disse. Você pode usar a fórmula resolutiva, ou então você pode usar a soma e o produto, né? Essa equação de segundo grau, ela tem incógnita x. Repito, a incógnita é x. Só que, na composição da equação de segundo grau, eu tenho o 2 elevado a x como elemento composto aí como equação de segundo grau, ou que está montando a equação de segundo grau. Tá bom? Então, a incógnita é x, mas é 2 elevado a x a resposta que eu vou obter aqui se eu, por exemplo, estudar a soma e o produto. Beleza? E eu vou estudar a soma e produto, né? Ao invés de fazer a fórmula resolutiva, não é? Ó, dois números cujo produto seja 4, dois números cuja soma seja o oposto de menos 4. Produto dando 4 é o 2 vezes 2, a soma dando 4 é o 2 mais 2. Lembre-se que a soma é o oposto desse cara sobre 1, né? O oposto de menos 4 sobre 1, que é 4. Resultado, o 2 elevado a x é igual a 1. Oh, desculpa. O 2 elevado a x é igual a 2. Se o 2 elevado a x é igual a 2, eu posso escrever umzinho aqui em cima, né? Então, ó, 2 elevado a x igual a 2 na primeira. Quanto que vale o x? X vale 1. Tá? Eu já tinha dado spoiler da resposta antes. X igual a 1. Olha que interessante. Ao trocar o m por 1, eu obtive uma única resposta. Ou seja, m igual a 1 já é resposta para o item B. No item B, ele não perguntou, ei, que valores de m que deixam essa equação com resposta única? Ei. Pois é, m igual a 1, certo? Tudo bem? Então, m igual a 1 já é uma resposta. Uma, né? Vamos ver a outra, né? Então, tá aqui, ó. O item A está resolvido, tá? Ó, a gente acabou de resolver o item A de uma questão da segunda fase da Unicamp, tá bom? Tudo bem? Garantiu aí? Então tá, ó, item B. Quais são os valores de m que fazem com que essa equação tenha resposta única? M igual a 1 é uma primeira resposta, tá aqui. Então, você está fazendo a prova, você pode colocar, conforme item anterior, temos m igual a 1 como um primeiro valor de m. E 3 pontinhos, daí a gente vai estudar essa equação e ver o que a gente precisa fazer aí com m para ele dar resposta única, outras respostas únicas, tá? Então vamos lá, eu vou reescrever a equação, né? Vou reescrever aqui, né? 2 elevado a x mais... Agora eu já vou dar uma mexidinha nessa equação, né? Porque a gente já viu como é que ela funciona. Ó, aqui eu vou ter o 2 ao quadrado vezes 2 elevado a menos x, tá certo? O m está multiplicando. Então eu vou colocar o m vezes o 2 ao quadrado, que nem aqui, né? Que nem eu fiz aqui. Só que aqui o m era 1, né? E o 2 elevado a menos x, eu já vou colocar aqui embaixo, tá? Como 2 elevado a x. Tudo bem? E esse finalzinho, eu vou escrever aqui da seguinte forma, ó. Menos 2, que multiplica m mais 1, só para dar uma simplificada, só para eu escrever de uma maneira já mais concisa, né? Ó, eu tenho menos 2 vezes m, menos 2, aqui, coloca o menos 2 em evidência. Se você aplicar distributivo, ó, menos 2m, menos 2, ele volta ao original, tá bom? Vou tirar o mínimo também, do mesmo jeito que eu fiz aqui, você já sabe
quase que tudo que vai acontecer aqui. A diferença é que o m agora não é 1, né? O m agora está em aberto. Tá? Coloco esse 2 elevado a x aqui, elevo ao quadrado. Aqui eu já tenho 2 elevado a x no denominador. Coloco o 2 elevado a x aqui também. Multiplico por 2 elevado a x. Beleza? Tudo bem? De novo, já tenho o denominador constituído. Se quiser tirar o mínimo aqui também. Quer ver? Talvez você tenha ficado em dúvida aqui. Ó, vou tirar o mínimo aqui. Coloco 2 elevado a x embaixo e em cima. Tá? Não precisa, porque ó, agora aqui embaixo ficou tudo igual. Se ficou tudo igual, a igualdade já está satisfeita aqui para baixo. Eu só escrevo a parte de cima e 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Então você não precisaria ter escrito isso aqui. Já está subentendido que eu posso tirar esses denominadores. Beleza? 2 elevado a x, todo ao quadrado. Vou escrever primeiro esse cara, porque ele está multiplicando o 2 elevado a x. Então vai ficar menos 2, que multiplica m mais 1, vezes 2 elevado a x, vezes 4m. Desculpa, vezes não, né? Mais 4mzinho igual a 0. Eu preciso de resposta dessa equação, ok? Preciso que essa equação me dê um valor de x. Que valor de m que eu tenho que ter para que esse único valor, um único resultado em x apareça? Bom, isso vai passar pelo delta, não vai? Eu não posso ter delta menor que 0. Eu preciso ter ou delta igual a 0 ou delta maior que 0. Tendo delta maior que 0 ou igual a 0, daí eu vejo o que acontece depois. Tá bom? Então, isso acho que é ponto pacífico, né? Eu tenho que calcular o delta. Então, vamos lá. Ó, o delta vai ser igual. Esse b ao quadrado, então é menos 2 vezes o m mais 1, tudo ao quadrado. Então, menos 2 vezes o m mais 1, que vai tudo ao quadrado. Tá certo? Menos 4 vezes a vezes o c. Menos 4 vezes 1 vezes o 4m. Olha o tamanho da criança, né? Esse menos 2 ao quadrado vai dar 4. E esse m mais 1 ao quadrado, m mais 1 todo ao quadrado, vai dar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos esse 16m. Agora preciso fazer a distributiva aqui e finalizar, né? Então, vamos colocar uma equivalência aqui, ó. Tá? Ó, delta é igual a tudo isso, e agora isso tudo é equivalente, né? Cavalo. Cavalo corajoso. Equivalente. Ó, delta vai ser igual. Vou aplicar a distributiva, então vai ficar 4m quadrado mais 8m mais 4. Olha que bonitinho, olha o que aconteceu aqui. Se você tivesse percebido já esse acontecimento, já poderia ter feito a conta direto. Esse 8m e esse menos 16 vai trocar o sinal do cara daqui do meio. Ó, você vai ficar com 4m quadrado menos 8m mais 4. Tá? E se você colocar em evidência, você fica com 4 que multiplica m quadrado menos 2m mais 1. E eu não sei se você percebeu. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu acabei descobrindo que o delta, ó, o delta é 4, que multiplica m menos 1, tudo ao quadrado.
Ah, Vitor, mas e daí? E daí que esse delta, ele é um quadrado perfeito. Ó, o 4, né, é o 2 ao quadrado. E o m menos 1 ao quadrado, ele também é um elemento que está ao quadrado. Não digo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, esse cara é sempre positivo, tá? Esse cara é sempre positivo, ou pode ser zero também. Se você colocar m igual a 1, isso aqui vai dar zero, tá certo? Se ele é positivo ou é zero, então eu já sei que esse delta ele vai ter valores maiores ou até igual a zero, tá bom? Então ele já está garantido. Eu não preciso impor condições. Que m que deixa isso aqui maior ou igual a zero? Qualquer m, tá certo? Então eu já posso usar esse delta do jeito que ele está, porque aqui não tem restrição, tá certo? Então eu já nem coloco, olha, em posições, m tem que ter tal valor. Não, m pode ser qualquer coisa. Eu já então resolvo a equação de segundo grau, né? Usando esse delta. Tá? Então vamos lá, ó. Eu vou até fazer uma linha divisória aqui para você perceber. Agora eu vou finalizar, tá? Então eu vou resolver aquela equação de segundo grau, tá? Essa aqui, desculpa, essa aqui, cabeção, tá aqui. Aquela lá eu já tinha trocado o m por 1, né? É essa aqui, tá? Então, ó, o 2 elevado a x vai ser igual. O oposto de b, eu já vou trocar esse sinal de menos, tá? Vou deixar mais aqui, né? Ó, o oposto de b, 2 vezes m mais 1. Mais ou menos a raiz desse delta. Olha, eu já vou trocar a raiz desse delta por 2, que é a raiz de 4, e por m menos 1. Tá? Eu sei que alguém deve estar olhando e falando, escuta aqui, ó, a raiz de um m menos 1 ao quadrado é um módulo, né? Só que como eu já tenho esse mais ou menos aqui na frente, ele já vai dar conta desses sinais, tá bom? Então aqui não vou ter problema nenhum. Dividido por 2, né? Dividido por 2. Dá para simplificar, né? Porque, ó, eu tenho 2 como fator aqui em cima, tenho 2 como fator aqui embaixo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso lembrar que esse 2 faz parte desta e desta parte da equação, né? Então eu já posso, ou então eu posso imaginar que esse 2 colocado em evidência já corta com esse 2 de uma vez só, né? Tá bom? Então, ó, tudo bem? E o que sobra é essa coisa maravilhosa aqui, né? Ó, m mais 1, mais ou menos m menos 1, tá? Eu acho que nem coube aquele finalzinho, eu vou repetir aqui, ó. Eu vou ter o m mais 1 mais m menos 1, eu vou ter o m mais 1 menos m menos 1. Então, ó, o 2 elevado a x vai ser igual o m mais 1 mais o m menos 1, mais o m menos 1, ou o 2 elevado a x vai ser igual m mais 1 menos esse cara. Então, m mais 1 e o oposto de m, o oposto de menos 1. Ó, questão, hein? Ó, aqui eu corto e chego à conclusão que 2 elevado a x é igual a 2m. Certo? Aqui eu corto e eu chego à conclusão que o 2 elevado a x é igual a 2, ou seja, eu tenho a resposta x igual a 1. Opa! Eu já tenho uma resposta. Quantas respostas ele quer? Uma, não é? Quais são os valores de m para que eu tenha uma única resposta? Tá certo? Então, eu já tenho uma resposta, certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso invalidar essa outra resposta, tá bom? Como é que eu invalido essa outra resposta? Eu invalido essa outra resposta
impondo aqui um valor que nunca vai dar resposta. 2 elevado a x, é aí que entra o gráfico. 2 elevado a x é sempre positivo, tá certo? 2 elevado a x, ele vai ser assim, ó. Vou fazer um gráfico bem simplesinho e agora no final do exercício eu vou printar na tela para você ver o gráfico, tá? O 2 elevado a x, ele vai ter uma curva que vai se aproximar muito do eixo x, mas nunca vai encostar. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai cruzar esse y no ponto igual a 1, tá bom? E nunca vai encostar aqui no eixo x, ou seja, nunca vai assumir valor zero em y, tá bom? Então, esse cara, esse 2 elevado a x, analisado sob esse contexto, esse cara, ele vai ser sempre positivo. Se eu impuser um m negativo ou zero, pronto, eu quebro as pernas desse problema, tá? Então, qual que é a condição para eu ter uma única resposta, ou seja, para ter o x igual a 1? Eu preciso que o m seja negativo ou zero, tá bom? Tudo bem? Se ele for positivo, né, se ele for maior do que zero, esse 2 elevado a x é igual a 2m, ou seja, eu poderia escrever, isso aqui não faz parte da questão, tá? Eu poderia escrever que esse x é igual ao log de 2m na base 2. Tá bom? Lembra, o logaritmando, ele tem que ser maior do que zero, tá? Ok? Se você colocar aqui ou zero ou um número negativo, quebra as pernas do log, não tem resposta. Tudo bem? Essa questão é uma questão bem legal. Então, o item B, o que o m tem que ser? Ele tem que ser menor ou igual a zero, para ter resposta única, ou então, o m tem que ser 1, com m igual a 1, também dá resposta única. Essas duas condições, tá? Menor ou igual a zero e m igual a 1, tá? Menor ou igual a zero ou m igual a 1. Tranquilo? Legal? Quer dizer, tranquilo. Olha o tamanho da criança aí. A resolução é pesada, hein? É pesada mesmo, tá certo? Vou fazer o seguinte, olha os conceitos aí, se você quiser printar a tela ou se você quiser depois recordar. Resolução da equação de segundo grau, tá? Precisa saber, a gente usou. Soma e produto, tá bom? Não precisaria, mas a gente usou, tá? É mais rápido, tá bom? Delta e as raízes que ele gera, ok? Ou que ele não gera dentro dos reais, tá aí. E olha o gráfico da exponencial que eu citei. Aí você tem um gráfico um pouquinho maior, dá para você analisar, dá para você ver como é que acontece. O gráfico dessas exponenciais simples, tá? Com uma base única e um x único aí, tá bom? Eu posso ter outras exponenciais, mas essa exponencial, ela nunca vai ser zero, tá? Sempre vai ser positiva. Gostou? Olha, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha absorvido essas ideias, esses conselhos que eu passei aí para você no começo. Adequa o seu estudo, o seu descanso, a sua distração. Essa questão, como é que se aprende? Bastante com ela. Nesse momento você pausa o vídeo, para de olhar para o vídeo e resolve sozinho, tá bom? Resolve sozinha. Você vai ganhar muito com isso. Aproveita que esse conceito está fresco na sua mente, aproveita que você tem muitos conceitos entrelaçados, una-os, criando você esses conceitos num contexto, tá? Ok? Se tá gostando, dá um clique, curte o canal, aliás, curte o vídeo, se inscreva no canal, divulgue e dá uma olhadinha no meu curso. Esse curso é muito legal para dar uma base e uma acelerada nos seus estudos, tá bom? Bons estudos, até a próxima!